César, é, vou mudar agora, vou dar um rodopio na nossa pauta. Por quê? Porque tu falou alguns nomes para mim no WhatsApp, né? Que agora nós somos brothers de WhatsApp. E o que que acontece? Eu fiquei sabendo lá no WhatsApp que tu é brother do Linus Torvalds, é verdade? Olha, eu conheço pessoalmente, não dá para dizer assim que nós somos exatamente brothers, mas a gente tem uma história engraçada, porque eu fui apresentado para ele pelo Mad Dog na Linux World É, Conferência depois México. vamos chegar nesse cara. Tá joia. Mas teve uma coisa que aconteceu nessa primeira Linux World que foi aí, então foi em 1999, tá, que eu fiz a minha primeira prova de certificação. Fiz junto com o Fábio Vibelin, que trabalhava comigo na Univates também. Eu terminei a minha prova um pouco antes e eu fui para uma sala para ver os meus e-mails. E naquela época, 99, assim, mesmo nos Estados Unidos, a gente tinha os lugares onde a gente podia se conectar, não tinha rede sem fio ali no ambiente naquela época, então a gente usava um software chamado Fatmail, que ele buscava os e-mails da rede, entregava os que estavam na nossa máquina e aí a gente trabalhava com os e-mails offline. E aí eu fui para uma sala que estava vazia, comecei ali a trabalhar, aí sentou um rapaz do meu lado, eu acho que ele era americano, mas de origem chinesa, e aí ele sentou do meu lado e falou assim, de onde é que tu é? Eu falei assim, eu sou do Brasil, trabalho para essa universidade e tal. Ele falou assim, e perguntei para ele, tu de onde é que é? Ele falou, eu sou do São José Mercury News, que é um dos maiores jornais ali da região da Baía de São Francisco. E ele falou assim, então tu não é da imprensa? Eu falei assim, não, não sou da imprensa. Por quê? Ele falou assim, não, é que nessa sala vai ter entrevista coletiva com o Linus Torvalds. Eu falei assim, opa, desculpa, eu vou sair. Ele falou assim, o quê? Tu é louco? Tu já está aqui na sala e tu vai perder a entrevista coletiva do Linus Torvalds? Aí eu fiquei na entrevista, o Mad Dog me apresentou para ele em seguida, e tem um filme que é o Revolution OS, Decode Linux, onde eu apareço convidando o Linus Torvalds para vir para o Brasil. Então conversei com o Linus Torvalds algumas vezes já ali naquele evento. No evento seguinte ele não lembrava de mim, o Mad Dog me apresentou de novo. E eu acho que foi só a partir do terceiro evento que a gente estava junto, que foi o Annual Linux Showcase em Oakland, que aí ele lembrou de mim. Mas a gente tem assim algumas interações, não são muitas assim, não dá para dizer que eu sou brother dele, mas de fato eu o conheço. Assim, é uma pessoa que por e-mail é um cara extremamente curto e grosso, mas presencialmente assim ele é um cara extremamente gentil. Ele é Vários cheiroso? eventos ele faz. Oi? Ele é cheiroso? Eu não cheirei ele tão de perto assim, mas eu lembro que a esposa dele, a Tove, nossa, muito, muito cheirosa e muito simpática também. Os dois são um casal assim, muito bacana, fantástico. Ele tem 3 filhas, assim como eu também. Então eu lembro assim que parte das conversas era em função da prole. 2 das filhas dele são afilhadas do Mad Dog. Aí o Mad Dog, sim, esse é nossa, amigão de longa, longa data. César, tu fala Mad Dog, a galera acha que é um jogo. Assim, consegue resumir? Quem foi Mad Dog? Qual o relacionamento de vocês? Quem foi? Não, para nossa Assim, audiência, né, cara? Eu tenho o sim. pôster dele na minha porta do quarto. O Mad Dog, o John Mad Dog Hall, ele foi o cara responsável. Eu digo assim, se o Linux hoje roda em tudo quanto é dispositivo, foi pela iniciativa do Mad Dog. Em 1994, o Mad Dog, acompanhando as listas de discussão ali também, a CompOS Minix, que era a lista de referências a partir da qual surgiu o Linux, o Mad Dog em 94, depois que o Linux tinha falado, vou fazer esse sistema aqui, é só para minha máquina, um x86, vai rodar só com os dispositivos que eu tenho, podem dar sugestões, mas não garanto que eu implemento nada. E aí o Mad Dog ele entregou, na verdade. O Mad Dog ia num evento na Finlândia, pela Digital Equipment Corporation, e levou para o Linus Torvalds de presente uma máquina Alpha, com processador de 64 bits. Aí pensa, né? Coloca um processador de 64 bits na mão de um nerd, obviamente o Linux foi portado muito rapidamente para a arquitetura de 64 bits,
E isso abriu portas assim, para tornar o Linux portável. E aí, tá aí, pelo fato do Linux ser portável, por essa iniciativa do Mad Dog, o Linux hoje roda em tudo quanto é lugar. E aí essas brincadeiras do destino, né? Eu trabalhava numa empresa, que era a Tandem Computers, o Mad Dog da Digital Equipment Corporation, ambas as nossas empresas foram compradas pela Compaq em 1997. 96 ou 97. Então eu fui colega do Mad Dog durante algum tempo, até tanto eu quanto ele sermos gentilmente, a gente não diz que a gente foi demitido, a nossa saída foi negociada pela empresa. Mas aí foi isso, eu e o Mad Dog fomos colegas de trabalho. Foi, aliás, quando eu encontrei com o Mad Dog em 99, foi o motivo da minha conversa com ele foi isso, me apresentei como ex-colega dele. E da hora mesmo, nem. Cara, acho que esses caras estão tão distantes, agora a gente tem um amigo dos caras aqui, ó, entre nós. E o último nome, esse muito conhecido na nossa faculdade, que é o Tannenbaum. Esse Tannenbaum também. Imagina a resenha de vocês três, né? Mad Dog, Linus Torvalds e Tannenbaum. Esse é um nível. Nossa, não, era só futebol americano o assunto. Então, o Tannenbaum eu conheci num evento também nos Estados Unidos. Me apresentei para ele como fã e tal. Mas aí o engraçado é que quando, ali em final de 92, foi quando a minha filha mais nova nasceu, que inclusive graças ao Linux, hoje ela está trabalhando na Holanda, na SML, fez 30 anos agora no final do ano passado, mas como eu queria ficar mais perto dela, eu queria um Unix que rodasse no meu notebook, meu laptop na época. Notebook era laptop porque era mais pesado. E aí a gente tinha esse link via satélite para os Estados Unidos, 64 kbits por segundo, e a gente trafegava voz e dados. E aí eu conseguia entrar via Telnet nas máquinas da Universidade da Califórnia em Berkeley, e foi a partir daí que eu entrei no grupo CompOS Minix, porque o Minix eu conhecia por causa do Andrew Tannenbaum, e aí nesse grupo eu vi a discussão do Tannenbaum com o Linus Torvalds sobre a arquitetura do kernel. Eu não conhecia o Linus Torvalds, então estava muito mais tendendo ao lado do Tannenbaum. Só que eu fui instalar na minha máquina o Minix e eu não consegui. E alguém da Universidade da Califórnia em Berkeley, que eu não sei quem foi, e até eu acho que eu não... A gente às vezes vive certos momentos da história e a gente não se preocupa em anotar as coisas. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida, de não ter anotado. Mas eu sei que alguém na Universidade da Califórnia em Berkeley liberou um arquivo tar, que era o Linux kernel mais GNU Tools e as instruções para compilar aquilo e fazer rodar num PC qualquer. E aí eu consegui fazer. Levei, claro, muito tempo, tanto para baixar quanto para compilar as coisas todas, entre tentativa e erro, mas meio que rápido eu consegui colocar o Linux para rodar ali na minha máquina. E a partir daí, então, final de 92, começo de 93, o Linux, como eu já trabalhava com o Unix, o Linux foi acabando se tornando cada vez mais parte da minha vida. A ponto que em 97, quando foi o ano que eu entrei primeiro como sócio de um provedor de acesso aqui na região, e depois com a minha própria empresa, eu não usei mais o Windows e nem outro sistema operacional. Usei algumas vezes emulado, especialmente porque entre 2006 e 2009 eu fui consultor da Microsoft, então eu tinha que ter um Windows, mas que era um Windows virtualizado. E não usei, nunca mais foi o Windows a minha máquina principal. E agora, né, vocês tinham a panelinha dos nerds. Fiquei sabendo aqui também pelo Zap que uma certa noite num bar, vocês quatro encontraram o Bill Gates e deram um pau nele, é verdade? Não, mas assim, vou dizer assim, foi o mais perto que aconteceu disso foi um pouco antes de eu começar a trabalhar como consultor da Microsoft, porque a Microsoft ela te dá um banho de loja, né? Então eles me convidaram para um evento, foi ali bem no comecinho de 2006, em Boston, e aí eu fui convidado para um almoço com o Steve Ballmer. E esse mundo já é muito pequeno, e o mundo da TI é menor ainda. Então eu estava num evento para 3 mil pessoas, dessas 3 mil pessoas, umas
30 iam participar desse almoço com o Steve Ballmer, só que eu entro no auditório primeiro dia, na fileira da frente, imagina, 13 pessoas na fileira da frente, sem saber que eu estava lá. E eu, sem saber que ele estava lá, meu primo, daqui da cidade do lado, de Arroio do Meio, que aliás voltou a morar aqui, o Marcelino Berch. Aí eu só bati nas costas dele, e ele, ué, o que tu está fazendo aqui? Tu não trabalha só com Linux, tal, não sei o quê? Eu falei assim, pois é, trabalho, mas a Microsoft está aí com uma iniciativa de criar uns laboratórios de interoperabilidade, me convidaram para vir aqui para eu conhecer. E aí, inclusive, eu tenho uma reunião, almoço amanhã com o Steve Ballmer, já para fazer algumas perguntas. Eu falei assim, o quê? Eu tive que pagar para vir para esse evento, não fui convidado para essa reunião, tu trabalha com Linux, não pagou nada e ainda vai se encontrar com o Steve Ballmer? Então, com o Steve Ballmer, eu tive a reunião, não bati nele, mas eu fiz uma pergunta. Eu perguntei, afinal, o que a Microsoft queria com a questão do software livre. Aí ele falou assim, olha, a gente quase perdeu o trem na época da internet, porque a gente achava que criaria a nossa própria rede. Perdemos esse trem, tivemos que entrar depois e recuperar. A gente está vendo o software livre crescer, entrar em áreas onde a gente está, então onde a gente sentir que a gente pode colaborar, a gente vai colaborar. Onde a gente sentir que o software livre é competição, a gente vai entrar como qualquer competidor, a gente vai entrar para acabar. É guerra. Eu achei assim, interessante porque ele foi muito claro e limpo na resposta dele, né? Mas é um cara que acabou se provando ao longo do tempo como um retrocesso para a Microsoft. Teve que entrar o Satya Nadella para aí realmente a Microsoft começar a entender melhor o que é o software livre, como é que funciona, como é que pode colaborar, como é que pode também tirar proveito. Eu acho que também chegou atrasada. Eu acho que teve outras empresas que puderam ter mais sucesso, se aproveitar mais do software livre para criar os seus negócios. Não vejo, aliás, nenhum problema. Eu acho que desde que se mantenha esse compromisso com a liberdade do conhecimento, não faz mal nenhum criar uma estrutura de serviços, de assinatura de serviços, como fazem muitas empresas, e se ganhar dinheiro com software livre. Eu mesmo gosto muito de explorar essa questão aí de modelos de negócio com software livre.